Olá! Hoje vou falar sobre como ler, estudar, pesquisar, memorizar e evitar a procrastinação. Procrastinação é aquele deixar para depois, né? Vai deixando até que não faz nunca. Então vamos falar sobre tudo isso. É claro, é como eu faço, então como dá certo para mim. É algo bastante pessoal, então use essas dicas e vá adaptando ao seu estilo. Então, primeiro a leitura. É claro que as pessoas elas demoram muito para ler porque tem vários vícios de leitura. Então, o primeiro deles é a vocalização. Tem pessoas que falam as palavras, ou a garganta emite sons. Isso deve ser evitado a todo custo. Isso deixa a leitura muito lenta. Além disso, um outro vício de leitura é o vai e volta. Então a pessoa ela lê 4 palavras para frente e volta 2. Por quê? Para ter certeza daquilo que leu. Isso deixa a leitura muito lenta também. É claro, gente, eu estou falando aqui de livros técnicos. Um romance a gente lê ali saboreando. Então, você, num romance, quer pensar a respeito, viver aquela situação que o personagem está passando. É muito diferente um romance. Estou falando então aqui de livros técnicos, materiais que você tem que ler com rapidez. Esse tipo de material, um livro de 300 páginas, eu demoro 2 horas para ler. Porque faço isso de uma forma mais eficiente, não necessariamente mais rápida, mas mais eficiente. Acho que a leitura dinâmica, ela é muito difícil você atingir um nível de dar uma olhada em páginas assim e memorizar ou entender aquilo que está ali. Mas dá para melhorar bastante a sua velocidade de leitura. Então evite esses 2 vícios que eu falei, a vocalização e o vai e volta. Né? Como evitar esse vai e volta? Leia com lápis, acompanhando ali, né? Vá até o fim da linha, começo ali, volte, faça esse movimento com o lápis de forma bastante fluida para os seus olhos acompanharem, ou com o cursor, né? Quando você estiver lendo um PDF, alguma coisa no computador. Agora, existem também outras maneiras de deixar a sua leitura mais rápida, que é, ao ler alguma coisa dessa forma fluida que eu disse, você se concentrar em certas palavras. Então, substantivos e verbos. Né? No começo, substantivos, verbos e adjetivos. A intenção é que o seu cérebro complete o resto. Quantas vezes a gente está na rua e passou os olhos rapidamente por algo e sabia o que estava escrito ali? O seu inconsciente pegou aquela informação. Né? Isso é muito comum. Então a leitura dinâmica, ela se baseia muito nisso. Você não precisa ler uma cadeira, né? Você olha para uma cadeira e sabe o que é. As palavras não, nós precisamos dividir em sílabas. Nós já vimos a palavra cadeira milhares de vezes, mas nós continuamos dividindo em sílabas. Cadeira. Isso deixa a leitura muito vagarosa. Então acostume os seus olhos a pegar as informações principais. No começo há uma certa dificuldade, a tendência é o vai e volta, a tendência é você querer ler tudo, né? Cada preposição, cada artigo, não há necessidade. Então vá se acostumando a passar os olhos no começo mais lentamente, depois aumente essa velocidade, com fluidez, acompanhando com lápis, e aí pegue as principais palavras. Então, por exemplo, um caminhão trafegava 80 km por hora. A única coisa que serve dessa frase é 80 km por hora. Não interessa se é um caminhão, um camelo rápido, mas não interessa. O que interessa é que 80 km por hora é o dado fundamental. É a essência daquela frase. Então, isso deixa a sua leitura muito mais rápida. É claro, esse movimento dos olhos, esse movimento tem que ser fluido, como eu disse. Tem que ser, não pode ser algo pesado, porque isso vai te dar um cansaço nos olhos. O interessante é, antes de fazer a leitura, você fazer exercícios com os olhos. Então, uns
5, 6 minutos de exercícios é suficiente. Eu tenho plastificado esses são os exercícios que eu faço, né? Então aqui é um movimento de olhos, né, no sentido das setas. Aqui você vai ler em torno desse coração, aqui também ler em torno, aqui e aqui também. Isso ajuda bastante a relaxar os olhos antes da leitura, para que fique ainda mais fluido, para que não seja cansativo. Então essas são algumas dicas de leitura para você ler mais rápido. É claro que um livro técnico, ele tem também outras maneiras de acelerar esse processo, tanto de leitura, de entendimento, de estudo. Você pegue um capítulo qualquer e passe mesmo os olhos pelas páginas. Veja o que tem ali naquele capítulo, veja o que está sendo dito, veja as figuras, os gráficos, vá até o final. Não é um romance, né? Pode ter spoiler, pode, você vai até o final, veja a conclusão do autor naquele artigo. Aí você volta para o começo e começa a leitura do capítulo. Isso ajuda bastante, porque você já sabe o assunto. Então, no passar de olhos, você sabe melhor ainda o que procurar. Então, calma, no começo passe os olhos devagar, pegue as principais informações, evite fazer as sílabas da palavra, né? Passe os olhos e você vai ver que cadeira é cadeira, né? É uma imagem, é imagem cadeira, que você já viu milhares de vezes. Então, experimente, veja o seu ritmo para isso. Mesmo que você consiga apenas evitar os vícios de leitura, o vai e volta e a vocalização, você já vai sentir muito mais rapidez ao ler. Sobre como tomar notas, isso é muito importante também no estudo. Então veja, você tem um texto qualquer, um texto técnico ali que você precisa ler e um parágrafo. Aqui as linhas que formam um parágrafo, aqui as linhas que formam outro parágrafo. Então, ao ler um parágrafo, anote a ideia principal desse parágrafo, né? Em uma palavra, duas, eu evito anotar aqui ao lado, porque nunca tem espaço, né? Tem pessoas que escrevem aqui, Fermat que fazia essas coisas. Então, escreve aqui, fica um tanto bagunçado. Pegue um caderno à parte, né? Escreva uma palavra ali, que sintetiza tudo que está escrito nesse parágrafo. Aí passe para o outro parágrafo. Agora você vai escrever uma palavra que sintetiza esse e ligar com a de cima. Escreva lá no seu caderno. Então, qual a ligação entre esses dois parágrafos? Em poucas palavras, né? Tente sintetizar o máximo possível. Gente, mapas mentais são fantásticos para estudo. Mapa mental é aquele diagrama que você tem uma ideia principal, você vai ligar com outras, e essas se ligam com mais algumas, e assim por diante. Isso é um mapa mental. Então, bastante importante também para o estudo. Então, resuma com suas próprias palavras o que você leu. Não deixe para muito tempo depois, em menos de 24 horas, faça isso. Vai ajudar bastante também. Então, sintetize o primeiro parágrafo, o segundo, ligue as duas palavras aqui que você usou para sintetizar. Ligue numa frase qualquer com as suas próprias palavras. Escreva ali no caderno. Depois de lido um capítulo, ou algumas páginas, aí vai do seu ritmo, faça um resumo, escreva um texto sobre aquilo, sobre o que você entendeu, né? Aí sim, no estudo tem o vai e volta, na leitura não. A gente não lê 4 palavras para frente e 2 para trás. Mas no estudo sim, é sempre revisar. Sempre revisar. Então terminou um capítulo, escreva um texto rápido sobre o que você entendeu daquele capítulo ou de algumas páginas. Escolha. E assim para cada capítulo, né? No final do livro, você vai ter uma compreensão muito grande daquele assunto, né? Então, tudo é questão de técnicas a serem utilizadas. Então, para
para tomar notas e estudar, eu acho que isso é bastante importante. Esse resumo, principalmente com as suas próprias palavras. A memorização. Memorização existem várias técnicas, várias. Então, a que eu acho mais eficiente, tem o Palácio da Memória, por exemplo, que eu acho um tanto complicado, tenho o meu próprio Palácio da Memória na cabeça, mas está cheio de teia de aranha ali. O Palácio da Memória você tem que visitar constantemente. Então, o que eu acho mais fácil para memorizar as coisas é você usar situações cômicas, coloridas, dinâmicas. Por exemplo, eu estava pesquisando um assunto sobre um médico britânico que publicou um artigo numa revista sobre autismo. E aquilo era uma fraude. E um escritor, um jornalista, ele descobre toda essa fraude. Então eu precisava lembrar o nome do jornalista e o nome do médico que publicou o artigo. Então o nome do jornalista é Brian Deer e o nome do médico é Andrew Wakefield. Nunca mais me esqueci. Foi há anos que eu li sobre esse assunto e nunca mais me esqueci o nome dos dois. Como eu fiz isso? Então veja, para lembrar Brian Deer, aí é claro, vai de pessoa para pessoa as memórias que tem. Coloque emoções sempre. Emoções ajudam muito a lembrar, a aprender. Então, Brian Deer. Eu imaginei, é um filme bastante antigo, mas do Monty Python. É um grupo inglês são cômicos, faziam filmes muito interessantes. E eu lembrei da vida de Brian. Então, a vida de Brian, do Monty Python, imaginei ele sentado num cervo, que é deer em inglês. E no chifre do cervo, várias folhas de jornal, né, nos chifres assim. Então, o jornalista é Brian Deer. E o médico, eu imaginei alguém se levantando de um campo com o livro Teorema de Fermat na mão. Então são referenciais meus, é claro. Então, se levantar de um campo, Wakefield. E o Teorema de Fermat, o que tem a ver com isso? O Teorema de Fermat fala justamente sobre isso. E quem demonstrou o último Teorema de Fermat foi um matemático chamado Andrew Wiles. Então, Andrew Wakefield. Nunca mais esqueci. Então, faça essas ligações com situações dinâmicas, coloridas, cômicas. Vai te ajudar a lembrar qualquer coisa. Crie na sua cabeça uma situação em que você tenha ali processos mnemônicos suficientes para lembrar o que você quiser. Então, como eu disse, vai de pessoa para pessoa, né? Mas é um método de memorização bastante eficiente. Você lembra o que você quiser dessa forma. Ainda, sobre a pesquisa. É claro, quando você vai pesquisar um assunto, você tem que ver o grau do seu interesse naquele assunto. Então, com que detalhe você quer aquilo? Existem muitos artigos que são disponíveis para baixar em PDF na internet. Muitos artigos. Então, você não precisa fazer parte de uma instituição qualquer, muitos artigos você consegue. E geralmente estão nas referências ali da Wikipédia. Então, é uma boa ferramenta de pesquisa. Então veja o seu grau de interesse naquele assunto, o quanto você quer de detalhes, né? Senão você vai ter que ler um livro técnico todo a respeito daquilo. Ainda, quais são os seus meios de pesquisa? Então você tem uma biblioteca disponível, você tem a internet, estabeleça os meios que você tem para chegar nesse fim que é a sua pesquisa. Se você precisa de meios melhores, precisa consultar alguém. Então eu geralmente, quando
estou lendo algum assunto muito difícil e não cheguei numa conclusão, tenho alguma dúvida, eu simplesmente pergunto para algum amigo meu que saiba muito mais do assunto. Né? É simples, é bastante simples. Então, não tenha vergonha de perguntar para os outros. Né? Pesquise, hoje tem, é claro, tem inteligência artificial, tem de tudo para você fazer perguntas, para você pesquisar. Então, a internet é uma ferramenta de pesquisa absurda, fantástica, fantástica. Eu lembro quando eu tinha que fazer meu mestrado, meu orientador ele liga para a Alemanha, aí ele falou assim, não, eu vou conseguir uma cópia ali do manuscrito que nunca foi publicado, e eu falei, professor, não há necessidade, tem aqui no Archive. Então, a Archive é um site para documentos muito antigos, e eles têm digitalizado ali várias obras, tem muita coisa. Então a internet é todo o conhecimento da humanidade na ponta dos seus dedos. Aproveite, use seu tempo de uma forma produtiva, eficiente. Né? Então, apesar de 99,9% da internet ser bobagem, perda de tempo, informação inútil, o que sobra são bilhões de sites. Né? Pelo menos alguns milhares tem, e que são ótimos, são excelentes. Então aproveite para a sua pesquisa. Além disso, quais são os limites da sua pesquisa? Né? Até onde você pretende ir? Pesquisar, e eu passei muito por isso, demorei 4 anos para fazer o mestrado, pesquisar é que nem se preocupar, tem que saber quando você deve parar. Né? Então, é suficiente, é esse nível de pesquisa que eu quero. Para quê? Qual é a finalidade dessa pesquisa? É pessoal, é para mim. Vou fazer um vídeo para apresentar para as pessoas. É um mestrado, é um doutorado. Então, limite a sua pesquisa. Né? Isso, a sua finalidade. Isso é bastante importante. Ainda, o estado da questão. O que é estado da questão? É a primeira coisa que tem que ser vista numa pesquisa. Né? Você não vai falar uma coisa que já foi discutida por centenas de pessoas, já foi decidido, aquilo está completamente fora de questão. Por isso, estado da questão. Então, começa-se do mais moderno. Não sei, você tem que fazer uma pesquisa sobre, sei lá, alguma coisa de eletrônica e tal. O que você quer? Algo histórico? Você vai nas válvulas, né? Você vai nos transistores, circuitos integrados, o que você quer? Então não é nada disso. Então comece pelo último, pelo que foi publicado ontem. Né? O resto tudo é história. É história. Então, se você tem que falar sobre o mais recente transistor, da mais recente tecnologia, você não vai falar de válvula. Né? Mesma coisa em qualquer assunto. Mesmo na filosofia, que muitas questões estão em aberto, muitas já foram decididas. Né? Muitas já foram discutidas a um nível que já foi decidido. Então não se volta aquilo. Só para uma finalidade histórica. Aí depende da pesquisa. Se você quiser começar com uma introdução histórica, o desenvolvimento daquela tecnologia ou daquela questão que tem que ser respondida, também pode ser usado. Mas veja o estado da questão, para não passar vergonha, para falar uma coisa que já foi decidida há muito tempo. Ainda, agora a procrastinação. Eu acho procrastinação algo extremamente natural para o ser humano. Então não se culpe de procrastinar, de evitar fazer certas coisas, deixar para outro dia. É natural porque qualquer animal, né, se concentra em determinadas coisas. Então, comer, dormir, coisas essenciais. Isso é a primeira. Ninguém procrastina para ir trabalhar. Ninguém procrastina para comer. Então você acorda de manhã cedo, não vou trabalhar hoje, não estou afim. Não, o seu dia é descontado, você vai perder dinheiro, pode ser demitido. Né? Então, tarefas essenciais para a nossa vida a gente não procrastina. Você está morrendo de fome, não, vou deixar isso para amanhã. Não, você vai comer. Né? É simples assim. Agora, a procrastinação ela é muito mais então psicológica do que
uma administração de tempo. É muito mais psicológica. Você tem, é uma tarefa que te interessa. É algo que te interessa fazer, mas você está evitando. Então, mude a sua perspectiva sobre aquele assunto. Transforme em algo muito mais importante, como comer, como trabalhar. Eu lembro de uma história muito interessante de Sócrates. Então, chega um sujeito para Sócrates e fala: eu quero ser o seu aluno, eu quero o conhecimento, eu quero a filosofia, eu quero conhecer. E aí Sócrates pega o sujeito e fala: vem cá então. Tinha um barril ali cheio d'água, ele enfia a cabeça do sujeito dentro do barril, né? O sujeito desesperado ali, passa um tempo, 1 minuto, 2 minutos, ele tira a cabeça do sujeito. E aí ele pergunta para o sujeito: o que você mais queria nesse momento? E o sujeito responde: eu queria respirar. E Sócrates diz: então, tudo o que você quiser, dessa maneira, você vai conseguir. É uma história interessantíssima que mostra, uma lenda provavelmente, que mostra como a perspectiva sobre as coisas é importante. Então, no momento que qualquer tarefa você transforma em algo que é essencial para a sua vida, você faz. Você não tem outro jeito, você faz. Então, é muito mais uma questão psicológica do que de administração de tempo. É claro que você precisa, tem uma série de outras coisas para ajudar nisso tudo, em todos esses assuntos que eu falei. Definir metas específicas que possam ser atingidas. O que eu vou fazer hoje? Eu vou escalar o Everest. O sujeito não sobe num banquinho, né? Então, defina metas que você consegue atingir e vá aumentando esse limite. Não se imponha coisas que você sabe que não vai fazer. Vou correr 10 quilômetros hoje. O sujeito não anda 100 metros. Então comece com 50 metros. Vou estudar 12 horas. Não faça isso. Nas primeiras 2 horas você desanima. Ainda, tem um método Pomodoro de estudo que eu acho interessante. O método Pomodoro é aquele que você estuda, se concentra. Eu tenho um problema de hiperfoco. Para vocês pode ser muito bom ter um hiperfoco. Experimenta. Eu me concentro em alguma coisa, pode pegar fogo no prédio. Quando eu volto para a realidade, levo até um susto. Então, o hiperfoco também pode ser um problema. Mas fique ali, eu fico horas e horas e horas pesquisando, nem percebo o tempo passar. O ideal, meia hora, 25 minutos, faça 5 de descanso. Só naqueles 5 você vai ver o seu e-mail, o seu WhatsApp, só naqueles 5. É mais do que suficiente. 5, 10 minutos no máximo. Passou aquele tempo, volte para seu estudo, sua tarefa. Volte. Então o método Pomodoro é interessante. Cronograma, fazer cronogramas é muito importante. Além disso, conversas internas. Então é o que eu já falei de não se cobrar demais. Desse certos incentivos. Então eu vou estudar 2 horas, depois vou dar um passeio, vou fazer tal coisa, vou ver tal pessoa. Desse incentivo. Se você se cobrar demais também, a coisa não rende, não fica eficiente. Não ache que ficar chicoteando as próprias costas vai adiantar alguma coisa. Não vai. Seja o seu melhor amigo, vamos dizer assim. Então, é claro, exija-se, mas saiba o limite das coisas. E é claro, evitar distrações ao máximo. Hoje tem até cofrinhos com tempo, bom, isso existe já faz um certo tempo, mas pode usar para enfiar seu celular dentro. Pega seu celular, põe num cofrinho que tenha tempo para abrir. Você programa lá o tempo, o cofrinho abre, daqui meia hora você pega o seu celular ali de dentro, vê o WhatsApp, não há necessidade de ficar vendo mensagem o tempo todo, isso já virou um vício das pessoas, um vício. Você tenta conversar com alguém, a pessoa está ali no celular. Impressionante. Então, experimente também desligar-se do mundo,
desligue o computador, desligue o celular durante um dia. Veja o seu nível de ansiedade, o que acontece com ele. É claro que isso ajuda muito no estudo, no entendimento, na compreensão, na memória, né? A ansiedade é o mal do milênio, acaba com todo o resto, né? Você não consegue se concentrar, não consegue dormir. Então, para evitar a ansiedade, eu uso, por exemplo, meditação, tem me ajudado. 2 vezes por dia, 15 minutos, ou não pensar em nada. Esse não pensar em nada, as pessoas acham que meditação é você esvaziar completamente a cabeça. Isso é impossível. Impossível. Sempre vai aparecer um pensamento qualquer. O que se faz é ver os seus pensamentos passarem, como se você estivesse vendo carros passando numa estrada. E você está sentado ali do lado de fora da estrada. Então isso é meditação. Ajuda bastante. Faça exercício, se alimente bem, durma bem. Também é muito importante se você quiser ter uma eficiência em estudo, leitura, pesquisa, tudo isso. Então esse é o meu vídeo sobre esses assuntos. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês, né? Espero que realmente tenham ajudado. Sigam essas dicas da forma pessoal, como você preferir. Adapte o que eu falei à sua maneira de fazer, né? É muito importante esse autoconhecimento também. Você descobrir como você estuda melhor. Então não fique desesperado, ansioso. Comece a reparar qual é a forma mais eficiente para você. Então são dicas, né, de como eu faço e como dá certo para mim. Então, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.